Queria que você abrisse a palavra no Salmo 22, versículo 1. Deixa eu abrir aqui no aplicativo. Quem ainda não baixou o aplicativo, baixe, porque tudo que acontece pela igreja acontece via aplicativo, tá, irmãos? As inscrições, a Bíblia, as versões que nós lemos aqui das Escrituras. Salmo 22, 1. A gente tem tanta tecnologia que a gente costuma nem abrir mais a Bíblia na igreja, né? Já vai mostrar no telão aqui, já vai ficar tudo bem. Então fica mais... É bom abrir a Bíblia de vez em quando, tá? Pelo menos domingo de manhã. Fica com a Bíblia aberta aí. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Pedir que ela salte deste livro e seja vida na nossa vida nesta manhã. Obrigado por tanta alegria hoje aqui, por celebrarmos, ó Senhor, com tanta alegria a unidade da igreja. Obrigado, Senhor, porque vencemos as adversidades, conseguimos parar o carro, viemos de longe, conseguimos chegar aqui, Senhor. Por isso não deixe nada nos roubar daquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Fique com os teus olhos fechados por um instante. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. Diz assim as Escrituras: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Até aí. Amados, eu posso pregar um evangelho de verdade para gente de verdade aqui, essa manhã? Você está do lado de uma pessoa virtual, você está do lado de uma pessoa de verdade? Dá uma beliscada nele de leve para ver se dói. Então, eu posso dar um papo reto? Não um evangelho de purpurina, um evangelho de realidade. Falo ou não falo? Jesus nos disse na cruz que nós teríamos dias difíceis, que haveriam dias de aflição sobre a face da terra, mas que nós tivéssemos bom ânimo para vencer esses dias difíceis. Nós sabemos que problemas todos nós passamos. Cada um tem o seu tipo de problema de estimação. Mas se olharmos para as Escrituras e vermos grandes homens de Deus, e ao olharmos as vitórias deles, enxergamos as fragilidades deles. Elias disse, em 1 Reis 19:4, não mandei esses versículos para aí, tá? Foi de última hora. Em 1 Reis 19:4, Elias disse: tira a minha vida. Moisés disse em Números 11:15. Quem mais suave, Fábio Júnior? Se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Jó disse em Jó 3:3, maldito é o dia do meu nascimento. E Jeremias disse, no capítulo 20, do 14 ao 18, maldito o dia que eu nasci. São grandes homens de Deus, são referências na nossa fé, mas são homens que certa vez se viram debaixo de uma pressão tão grande, do peso
da cruz tão grande que pediram a sua morte, que desejaram não ter nascido, que pediram para fugir de onde estavam. E nesse versículo que lemos no Salmo 22, versículo 1, nós vemos o salmista clamando a Deus: meu Deus, por que me deixaste viver debaixo desta pressão? Por que me abandonaste? Por que o Senhor está tão longe de me salvar? Por que os meus gritos são gritos de angústia? Quer dizer, se eles têm os seus dias difíceis, por que eu e você não teremos? Quem está aqui, irmãos? Amém. É errado viver dias de angústia? À luz das Escrituras, não. A dificuldade é que eu tenho que absorver o peso da cruz. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo que nós tratamos sobre cruz. Jesus disse: tome a tua cruz e me siga. Então, como eu carrego uma cruz que muitas vezes é pesada para mim? Uma vida verdadeira me submete a aprender a lidar com as pressões. Nós podemos acabar nos machucando, desperdiçando energia, quando Deus de antemão prepara para nós momentos onde somos pressionados para sairmos desses momentos pessoas melhores. Amém? Todas as vezes que nós estamos debaixo de pressão, o inimigo tenta nos desviar a atenção, o inimigo tenta nos colocar debaixo da nossa fragilidade humana, enxergarmos as nossas fraquezas, mas a palavra do Senhor diz: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, viver debaixo de pressão promove para mim, para você, para Jeremias, para Moisés, para Jó, a melhor estação da nossa vida. Todas as vezes que você está pressionado, todas as vezes que você está sentindo o peso da cruz, das suas decisões, das suas escolhas, deste lugar onde você está, Deus está fazendo sair uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Quem recebe aqui? Então, se você está sob pressão, carregando o peso da cruz em alguma estação da sua vida, aparentemente parece que as coisas não têm dado certo, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu quero nesta manhã te dizer: Deus está agindo. Recebe isso no teu coração, Deus está agindo. Bem-vindo à vida real. Esse evangelho não é instagramável. Esse evangelho é real. Nós temos lutas, temos opressões, temos pressões, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Toma posse disso para a sua vida. Quem está aqui? Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa palavra é para mim e para você. Deus está recolhendo as suas lágrimas. Deus está vendo o clamor da sua alma. Nenhuma das suas lágrimas vai ser desperdiçada. Quando choramos é porque nós estamos debaixo de uma pressão tão grande, que o nosso corpo entende a mensagem que nós estamos passando, então nós choramos. Só que as lágrimas são sementes na mão de Deus. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com alegria vão colher. Então eu vim nessa manhã para te dizer que Ele está recolhendo as suas lágrimas, de pressão, do peso da cruz. Ele não vai desperdiçar o seu lamento. Esses grandes homens lamentaram as situações que estavam passando, e Deus não desperdiçou o lamento deles. Deus não desperdiça um coração quebrantado. Salmo 56:8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Há um lugar onde Deus recolhe as lágrimas dos santos, dos que estão sendo pressionados,
dos que escolheram chorar aos pés da cruz, dos que resolveram estar essa manhã aqui, mesmo pressionados pela vida, mesmo muitas vezes debaixo de peso, mas resolveram dizer: Senhor, Tu és a minha âncora, és a minha esperança, a minha fé firmada está em Ti, Senhor. Eu não vou temer, porque mal nenhum chegará à minha casa, praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos para me guardar e me livrar de todo mal. Se é para Ele, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir, irmão. Este evangelho não é instagramável, porque o que é instagramável é aparentemente bonito, mas este evangelho é um evangelho de realidade, é um evangelho que você sai do Instagram, sai das luzes, e que você começa a conviver com as suas próprias pressões, com as circunstâncias da vida, que proporcionam você sair daquele lugar uma pessoa melhor. Então, neste lugar de transformação, eu queria te dar algumas chaves. A primeira delas: foque os teus olhos em Deus. Se não há como fugir das aflições, porque Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflição. Quando eu estou debaixo de uma pressão, eu tenho que aprender a olhar para Deus, porque se eu olhar para a tempestade, para o mar bravo, se eu olhar para as aflições, o meu coração é enganoso, eu vou me desesperar, eu vou me angustiar. Mas se eu fixar os meus olhos nele, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 1 Tiago 1:2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem está aqui? Por diversas, não é uma não, são diversas provações. Mas eu preciso te dizer algo essa manhã: toda provação vem seguida de uma promoção de Deus. Se Deus está te provando, é porque Ele quer te promover. Se você está se sentindo pressionado, é porque Deus quer que você saia uma pessoa melhor do lado de lá. Essas provações, elas são justamente as condições ideais que proporcionam a pressão correta. O termo provação, o significado do termo provação no grego significa circunstância de adversidade, aflição ou aborrecimento. Aborrecimento. Você já se aborreceu com alguém? Quem aqui já se aborreceu com alguém? Pronto. Por que a gente se aborrece com os outros? Porque Deus quer fazer a gente melhor, irmãos. O problema são os outros? O problema não, o problema sou eu. Eu tenho que sair desse aborrecimento uma pessoa melhor. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de me mudar na presença de Deus. Quem está aqui, irmãos? As pessoas vão continuar te aborrecendo? Ah, se vão. Talvez a pessoa que está do teu lado vai te aborrecer hoje ainda, antes de sair daqui. Vai acontecer, irmão. Não tem jeito. Mas como você vai sair do aborrecimento? Às vezes o aborrecimento é uma pressão. E por que a pressão vem? Para você sair melhor do lado de lá. Na acomodação, quando estamos acomodados, sem aflição, sem adversidade, sem aprovação, sem motivos para nos aborrecermos, a acomodação, ela não permite o nosso crescimento. Ela gera em nós situações muito perigosas. É bom lembrarmos do rei Davi, do grande rei Davi. Em 2 Samuel 11:1 diz: na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na época da primavera, na época onde
Os reis saíram para viver adversidades, porque uma guerra traz aflição, uma guerra traz adversidades. Davi se ausentou em um mosteiro no seu palácio, para não se aborrecer, para não ficar chateado com ninguém, para não encarar os problemas da vida real. Quem está aqui? Ele foi para o seu palácio instagramável, ele perdeu a noção do que Deus tinha para ele, do senso comum, da vida comum. Ele mandou os seus oficiais, os seus generais para a batalha, mas porque ele ficou numa situação acomodada, o adultério que ele cometeu, o assassinato, o adultério, a traição, começou ali, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Foi ali na sacada do palácio dele, que ele olhou para a mulher do seu soldado, de um dos seus comandantes, e a desejou, e o adultério começou ali, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, porque ele estava em busca de uma acomodação, ele estava fugindo da provação, da pressão, da adversidade, dos motivos que nos aborrecem. Quem está aqui, irmãos? Então é arriscado o evangelho da purpurina, o evangelho de que tudo vai dar bem, é arriscado. Ele te coloca numa sacada, ele te coloca numa varanda, muito próximo do pecado, numa linha limiar do pecado. Então, se a palavra do Senhor me ensina essa manhã, eu não tenho que temer o aborrecimento, nem temer a adversidade, nem temer a provação, porque maior é o Deus que está em mim do que aquele que no mundo está. Deus não te chamou para fugir de guerras. O resumo é esse: Deus não te chamou para fugir de guerras. Ele te fez uma mulher guerreira, um homem guerreiro, um pai guerreiro, uma mãe guerreira. Então não fuja das guerras que o Senhor colocou na tua vida. Deus vai te colocar lá para você resolver as questões. A acomodação é um terreno fértil do pecado. A W. Tozer disse: não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Em grande medida, somos a somatória de tudo que amamos, e por necessidade moral, crescemos na imagem daquilo que amamos. De tal forma que, se eu busco a minha satisfação pessoal, eu me torno aquilo que eu amo. É a lei do espelho. Eu me torno aquilo que eu me espelho. Se eu busco fazer a vontade de Deus, eu me torno aquilo que eu amo. Eu começo a viver a vontade de Deus. Então, se eu começo a me poupar de situações onde Deus está me impulsionando para viver, para resolver, eu estou sendo egoísta demais. Estou pensando apenas em mim, no meu bem-estar, em ser feliz. E tudo isso não há problema, desde que você saiba que felicidade não tem a ver com alegria. Alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Quem está aqui? Não é a felicidade do Senhor, é a alegria do Senhor. Periga de eu viver uma vida feliz e não ser alegre na presença de Deus. Quem está aqui, irmãos? Quando a minha satisfação não está conectada, ou está conectada com as coisas passageiras, eu corro um sério risco de ser feliz, mas não ser alegre. Abacuque 3, 17 a 18, aqui mostra a verdadeira alegria, que não tem a ver com felicidade. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, nessa tradução diz, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem pode dar glória a Deus por isso daqui? Se é para Ele, faz melhor, irmão. Aqui mostra que a alegria, ela não é resultadista. A felicidade é resultadista. A felicidade é um estado de espírito consequente a um resultado que eu alcancei.
E tudo bem por isso, mas ela é passageira, porque daqui a pouco eu vou ter que encontrar novos resultados. Eu fiquei feliz de ser um surfista aposentado e fazer 2 finais aqui. Mas se eu não treinar amanhã, eu não surfo mais. Porque a felicidade, ela é passageira, mas a alegria, mesmo quando não há resultados, ela permanece. Quem está aqui, irmãos? Este evangelho aqui é o evangelho que não importa se você tem flor na sua figueira, não importa se você tem uva na videira, safra de azeitona, se você produziu alimento na lavoura ou não, se tem vaca no curral, não importa. O que importa é que a tua alegria vem do Senhor, e ninguém pode tirar ela. Quem está aqui, irmãos? Porque o mundo olha resultados, Deus olha corações. Você pode entrar aqui nessa manhã sem nenhum resultado e se alegrar na presença de Deus, porque o teu coração não depende de resultado, o teu coração exulta na presença de Deus. Quem recebe isso daqui, irmãos? Isso daqui é vida real, tá? Isso daqui é vida real. Mas se o Senhor me desse, eu seria tão feliz. Pode ser até feliz e pode ser até que Deus te dê. Mas a verdadeira oração deve ser: Senhor, não importa, o Senhor vai me dar, o Senhor não vai me dar, o Senhor sabe que eu quero, mas todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu tenho os meus pedidos, Senhor, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero ser um cristão resultadista, eu quero ser um cristão que independe de resultados. A minha vida está sempre plantada nos teus caminhos, Senhor. Quem está comigo aqui essa manhã? Segunda chave: debaixo da pressão da cruz, do peso da cruz. Quer ser meu seguidor? Jesus disse: tome a tua cruz e me siga. Debaixo da pressão, do peso da cruz, aprenda a desenvolver a sua fé. Número 2, desenvolva a sua fé. Tiago capítulo 1 versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a fé só produz perseverança se ela é provada. E a palavra provada vem de provação. Lembra que eu te disse que provação vem seguida de promoção? Quando você está passando por uma provação, quando a sua fé está sendo provada, o que Deus está produzindo em você? Deus está produzindo perseverança. Você não vai viver um tiro curto, você vai viver longos anos, a sua vida toda na presença do Senhor. Perseverança, aprender a não desistir. Resiliência, aprender a resistir. A prova revela a intenção de Deus em nós. A prova, o aborrecimento, as lutas, as dificuldades revelam a intenção de Deus em nós. Intenção essa que às vezes é demonstrar o estado ou o nível de amadurecimento da nossa fé. Às vezes, encorajar a gente a sair da zona de conforto. Às vezes, ensinar você a esperar nele. Quem está aqui, irmãos? Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se pudermos definir o sentido da fé, seria audição. Por meio da audição, o coração é alcançado e a visão é projetada. Não é por aquilo que se vê, mas é pela convicção em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. A gente não cantou isso hoje, que não é pelo que se vê? Não teve uma parte da música aí? Como que era, Fábio? Pelo que vejo, no meu tom, vai. Mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador. De novo, vai. Da minha fé vem. Não pelo que
vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Não por aquilo que eu estou vendo, debaixo de um ambiente de pressão, mas por aquilo que eu creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Deus não te chamou para morrer no deserto, mas Ele também não te chamou para te poupar do deserto. Ele vai pegar na tua mão e vai fazer com que você atravesse o deserto com Ele. Mas eu te garanto que se você firmar os teus olhos no Autor e Consumador da sua fé, você não vai nem perceber o deserto, porque Deus vai te levar para a terra prometida. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Então recebe isso. Recebe isso. Fala, Senhor, isso é para mim. Isso é para mim. Eu vim essa manhã aqui, era para isso. Porque se eu estou vivendo nesse deserto e o diabo tem te falado, você vai morrer, você não vai dar certo, você vai morrer. Jeremias pensou isso, Moisés pensou isso, Jó pensou isso, Jesus pensou isso na cruz. Por que me desamparaste, Deus? Se estes grandes referenciais e o Salvador da nossa alma se viu debaixo de um momento de provação, por que eu e você não viveríamos? Estamos desenvolvendo a nossa fé. E número 3, aprendendo a esperar com confiança. Tiago 1,4. E a perseverança deve ter ação completa. Deixa eu te falar uma coisa: esperar não é perder tempo. Esperar é ser sábio, é prudente, a fim de encontrar o melhor caminho. Então, se você está numa bifurcação na tua vida, e o seu coração manda ir para um lado, e você não sabe se Deus quer que você vá, aprenda a esperar com confiança no Senhor, porque esperar significa não perder tempo, mas não errar, escolher com sabedoria as decisões, com prudência as minhas escolhas. Se você está preocupado com a velocidade que você vai alcançar a sua vitória, saiba que a direção é mais importante que a velocidade. Quem está aqui, irmãos? Quanto mais rápido você tentar chegar no seu destino, mais risco você está correndo. Mais distante você vai se encontrar do propósito de Deus. Essa história de Deus tem pressa de agir. Deus é dono do ouro e da prata. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Dificilmente a gente consegue acreditar que Deus tem urgência em fazer algo na minha vida que eu não me abri para que Ele faça. Então, se você entender isso nessa manhã, você vai sair daqui mais sábio do que você entrou. Porque os seus olhos vão se abrir e você vai dizer: cara, eu não vou definir agora, eu vou esperar Deus confirmar. Não vou deixar o meu enganoso coração fazer as escolhas que Ele quer, mas vou fazer a escolha que o Senhor me mostrar. A pastora falou aqui alguns cultos atrás, que nós somos reprovados nas nossas provas, e aí temos que fazer a prova de novo. É assim que funciona na escola, na universidade. Quando estudamos, reprovamos, temos que fazer a prova de novo, porque não entendemos a matéria. E na vida espiritual é a mesma coisa. Deus nos prova e aí nós reprovamos. Por que reprovamos? Porque não aprendemos a esperar com confiança. A nossa ansiedade nos levou a tomar as decisões, e aí reprovamos. E ao reprovar, voltamos para o fim da fila e temos que ser provados novamente. Porque Deus não vai te passar de ano porque Ele ama a tua vida. Deus só vai te passar de ano quando você for aprovado na presença dEle. Quem recebe aqui, irmãos? Se é para Ele, faz melhor, vai. Só quem repetiu de ano sabe o que eu estou falando.
Quem aqui já repetiu de ano? Levante a mão. Beleza. Há poucos burrão aqui no nosso meio. Repetir a 4ª série, irmãos. Repetir era um negócio... Hoje em dia não repete mais, né? Hoje em dia é pecado repetir hoje em dia, né? A escola está tão Nutella que não pode repetir ninguém mais, né? Número 4, busca o crescimento. Se você está carregando o peso da cruz, é para você sair maior do lado de lá. Tiago 1:4, parte B, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Você entra na prova imaturo, só que você sai maduro e íntegro do lado de lá. Carlito Paz, pastor Carlito Paz, certa vez nos disse: tudo se discerne espiritualmente, tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Tudo que você se discerne espiritualmente é para o seu crescimento. O resultado de quem é aprovado por Deus é a transformação completa do caráter dessa pessoa. Isso é a coisa mais poderosa do Evangelho. Quem está aqui? Isso é quando a gente diz, essa pessoa foi transformada. Por que ela foi transformada? Porque ela foi provada e ela foi aprovada. E o resultado da prova é a transformação completa do caráter. Então, quando as coisas estão difíceis, saiba que Deus está tornando você uma pessoa forte. Quem está aqui, irmãos? Quando as coisas estiverem difíceis, lembra que Deus está tornando você uma pessoa forte. Forte. A fortaleza não tem a ver com a minha mente, mas tem a ver com a minha fé. Deus quer trabalhar o nosso caráter, e a pressão da cruz, o peso da cruz, é o instrumento para que eu aprenda a confiar nele. Mas, importante, não é onde você vai chegar, mas é quem você se tornou ao chegar nesse lugar. Isso é o mais importante. O processo te transformou. Os dias difíceis, a pressão, te fez ser uma pessoa melhor. Você pode até chegar lá, mas se você chegar lá igual do que você saiu, nada adiantou você viver uma vida do Evangelho, porque o Evangelho é transformação. Quem está aqui, irmãos? O Evangelho não é a chegada, o Evangelho é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. É o processo. Então realmente pensa com seus botões aí. Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Eu estou colocando a minha fé, o meu ouvido, a minha audição num evangelho instagramável? Ou estou colocando a minha audição num evangelho que me desafia a ser transformado? Eu estou me atentando a não viver uma vida de acordo com aquilo que eu acho que são os padrões de felicidade, mas estou buscando a alegria do Senhor, que independente dos resultados, a minha vida está pautada na presença dEle. Quem está comigo aqui? Estou terminando, tá? Tiago 1:4, parte C. Sem lhes faltar coisa alguma. Diga plenitude. Plenitude é isso. É uma pessoa que tem dificuldades, passa por problemas, tem pressão, passa por guerras, mas não lhe falta coisa alguma, porque a sua fé está alicerçada na presença do Rei. João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se há uma coisa que todos nós temos aqui, é fome e sede. Cada um pode ter o seu tempo para ter a fome, ou o seu tempo para ter a sede. Talvez alguns aguentem alguns dias sem comer, outros estejam esperando o culto acabar, porque não vê a hora de sair para comer. Já olhou no relógio umas 10 vezes, né, irmão? Está acabando. Mas se você comer do pão da vida, hoje a gente vai comer do pão da vida aqui, ó.
Se você comer do pão da vida, quem prometeu não fui eu não é o pastor não, irmão, é Jesus. Jesus está dizendo, você nunca mais vai ter fome. Se você beber da água da vida, você nunca mais vai ter sede. Pensa numa pessoa realizada, pensa numa pessoa plena. O inimigo pode arrancar tudo da vida dela, que nem arrancou da vida de Jó, e até ele pediu a própria morte, mas Deus olhou e viu plenitude. Uma pessoa que não tem fome e não tem sede, plena completamente. Assim como a gente aprende a buscar o alimento para o nosso corpo físico, a gente precisa também aprender a buscar aquilo que nos abastece espiritualmente. Presença de Deus, a palavra de Deus. Então eu tenho a certeza de uma coisa: Deus não trouxe pessoas perfeitas aqui essa manhã, a começar por mim. Esta é a reunião dos imperfeitos. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Se você é perfeito, irmão, você está no lugar errado, porque essa reunião aqui é dos pecadores, mas que vieram aqui em busca de serem plenos na presença de Deus, receberem perdão dos seus pecados, saírem daqui cheios da presença de Deus, homens e mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, uma geração forte. Quem está aqui, irmãos? Forte na presença de Deus. Há um vazio dentro do meu coração, do seu coração. O teólogo Blaise Pascal certa vez disse: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. E é isso, há um vazio. Não significa que precisa ficar vazio, significa que você veio buscar no lugar daquele que enche o que está vazio. Quem está aqui? Se um carro tiver com o tanque vazio, ele não consegue andar, mesmo que o dono do carro tenha fé, ele não consegue andar. Ele só consegue andar se o carro estiver abastecido, porque a fé sem obras é morta. Quem está aqui, irmãos? A fé sem obras é morta. Então primeiro eu tenho fé que Deus vai preencher o vazio do meu coração, e agora eu vou encher o meu tanque, e vou colocar não gasolina adulterada, não, vou colocar o pão e a água da vida dentro de mim. Do meu interior, diz a palavra, fluirão rios de águas vivas, diz a palavra. Por quê? Porque eu sou cheio, eu estou pleno na presença de Deus. Não vim pegar um cultinho não, irmãos, eu vim me encher. Eu não vim aqui pregar para vocês também não, eu vim aqui para me encher. Eu também preciso sair daqui com o meu tanque cheio na presença de Deus. O mal do nosso século é uma doença emocional chamada burnout. Queima. São as pessoas que queimaram. Andei tanto com o tanque vazio, tanto na força do braço, tanto na força da carne. Tentei de todas as maneiras, mas esgotei as minhas emoções. Queimei, entrei num burnout. Como que eu saio do burnout? Se encha da presença de Deus. Terapia é bom, tudo isso é parte do processo, mas nada substitui se encher da presença de Deus. Se enche da presença de Deus essa manhã.